nós estamos começando o programa Mais Sucesso dessa semana. E uma semana que tem notícias, né, que já vem rolando aí algumas, na verdade há algum tempo, né? O IBGE divulgou um novo índice que impactou o Brasil, né? O índice que ele divulgou é das pessoas que não estão praticando nenhuma atividade econômica ou estão praticando abaixo do que podem. O que quer dizer isso? O dado do IBGE é que antes havia avaliado que nós estamos chegando perto de 12 milhões de brasileiros desempregados, ou seja, sem praticar nenhuma atividade econômica real. Aí se somou a isso mais outras duas categorias. Aqueles que estão no mercado, mas têm necessidade, inclusive, de complementação de renda. Estão trabalhando em algum local como bico, pode dizer assim, pode dizer como bico. Ou até mesmo que estão fechados, mas com uma renda muito abaixo do que é necessária. E estão procurando uma outra faixa de emprego. E existe uma outra categoria ainda, que essa eu acho que é mais preocupante, que é a categoria daqueles que é um bom número, quase 5 milhões de pessoas, que falam assim, ó, eu desisti de procurar. Não consigo mesmo desistir, vou partir para alguma atividade, eu estou partindo uma atividade. São pessoas que perderam, digamos assim, aquele ímpeto de ir procurar um emprego formalizado, CLT, carteira assinada e tal, porque não estou conseguindo mesmo. Isso em várias faixas de idade. Atinge mais essa faixa aqueles que estão numa idade um pouquinho mais avançada e que perderam o emprego e não conseguem recolocação no mercado formal na sua categoria. E essa grande quantidade de pessoas que estão nessa, porque você tem aqueles que estão desempregados e estão procurando emprego, tem ainda o ímpeto de procurar emprego, estão se colocando e estão sobrevivendo de alguma forma. Você tem alguns que conseguiram algum tipo de emprego, mas que não supre toda a sua necessidade e estão procurando um outro emprego para formar o caixa. Ou seja, eu vou trabalhar em 2 empregos para poder formar o caixa. Isso entrou na avaliação do IBGE, dando aí quase 23 milhões de brasileiros nessa área. E aí você tem a outra faixa, que é essa faixa que falou assim, não adianta, não consigo mais, acabou, estou fora do mercado de trabalho. E o que ocorre? Ocorre que muitas dessas pessoas, ou elas estão indo para o informalismo, ou elas estão partindo para o empreendedorismo. E existe diferença entre informalismo e empreendedor. O informal é aquele que vai praticar alguma ação comercial em que ele não vai regularizar. Ele vai viver hoje, com o controle tributário, vai viver num submundo. E existem aqueles que estão partindo também, das 3 categorias, na verdade, estão partindo para abrir seu próprio negócio. E aqueles que são do ramo, você sabe que o comércio está assim, na expectativa ainda, né, das vendas de final de ano. E uma das coisas que você tem que fazer, que nós falamos no começo do programa, é lógico você aparecer para todo mundo, né? Você aparecer na mídia, você fazer a sua propaganda, você ter seu nome, principalmente na web. E falando em web, estou de novo aqui com a Solomoto. Ô, Darlan, prazer da sua volta aqui para a gente ajudar o povo a aparecer na mídia agora. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, boa tarde. E estamos aí, logicamente, com aquela vontade de ajudar os microempresários a prosperarem, a venderem nessa época, né, de final de ano que você mencionou, que pode ser um momento interessante para estar trazendo mais resultados e mais vendas. Muito Legal. Obrigado pelo convite. E você sabe que aqui no Mais Sucesso, a Solomoto traz sempre um caso de sucesso. Eu estou recebendo aqui, é um prazer receber aqui o Michel Ayubi, e que é da Saúde Esporte. Nós já mostramos o seu vídeo, vamos mostrar de novo o seu vídeo hoje, mas é legal porque você uniu as duas coisas que eu acho que fazem parte da vida das pessoas. Michel, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela presença, obrigado Solomoto, Darlan. É um prazer estar aqui. Realmente, o foco da nossa loja é unir a saúde e o esporte, que estão totalmente atrelados, né? Buscando uma qualidade de vida, um esporte mesmo, a gente acredita muito no esporte, né? E, assim, o nosso conceito é trazer produtos de alta qualidade, mas viáveis a todas as camadas sociais. Ou seja, a gente trabalha com produtos que estão na Olimpíada, na Copa do Mundo, na parte de saúde, de ortopedia e nas meias também conceitos alemães, europeus, mas viabilizando. E a Solomoto é fundamental nas vendas, na divulgação que a gente tem feito desde o primeiro dia que eles chegaram aqui no Brasil.
Eu sei que tem uma história interessante de quando. Vamos falar já a história. Depois eu quero me aprofundar mais, Michel, nessa questão da saúde e esportes. Inclusive, uma parte que a gente está conversando em off aqui, essa parte que nós, principalmente nós homens, né, às vezes não prestamos atenção, que é essa questão da saúde das pernas, né, que é algo que vocês tratam muito. Mas tem uma história interessante do Michel no lançamento aqui no Brasil. Nós tivemos a alegria de nos conhecermos no dia do lançamento da Solomoto aqui no Brasil, que foi em outubro do ano passado, né? E é muito legal, assim, é muito gratificante quando você tem um cliente que, naquele dia tão importante para a gente, estava lá, acreditou na proposta da Solomoto, que na época, logicamente, não era tão conhecida quanto hoje, escutou eu, a Ana e outras pessoas da nossa equipe falarem sobre a Solomoto, e nós fizemos uma promoção no final do evento, que foi em outubro, como eu disse, e ele foi lá e fechou com a gente, e está com a gente até hoje, tendo resultados e vendas, que ele vai falar mais em detalhes do que eu, mas é muito legal esse tipo de experiência e de já amizade, podemos dizer, né? Sim, então é muito legal, foi uma coisa gratificante quando você tem um cliente que está com a gente e que vira amigo, né? Isso é bom. Agora, Michel, me explica um pouquinho. Você já era do ramo, a gente estava conversando, você já trabalhava com a questão de esporte e tudo mais. Como que você era o quê? Era consultoria, não era saúde e esportes, mas você já trabalhava, tem experiência nessa área? Já. Nós éramos importadores de duas marcas alemãs, uma no handball, a Kempa, e a U-Sport no futebol, a marca mais especializada em luvas de goleiro do mundo. Então, nós já trazíamos esses produtos para o Brasil, né? Trabalhei nessa linha por mais de 15 anos, sou fanático por esporte, gosto bastante, né? E depois disso, trabalhei um pouco na área da saúde. Então, fui trabalhar conhecendo um pouquinho na área de médicos, na área de cosméticos, tudo, e hoje eu vi que dá para atrelar as duas linhas. Então, a gente traz produtos esportivos, né, e alguns produtos para a saúde do dia a dia. Você falou sobre o problema nas pernas. Hoje, sim, uma grande parte da população, acima de 25 anos, mais ou menos, tem problemas nas pernas, e são problemas que você não percebe. Às vezes você acha um pequeno inchaço, alguma coisa, o pessoal que viaja de avião tem o risco de trombose. São conceitos muito comuns na Europa e nos Estados Unidos há muitos anos, até subsidiados por convênios para prevenção. Então, atrelando os dois, temos a meia esportiva de compressão, algo que a seleção alemã já usa há muito tempo. Você vê o resultado deles em campo, né? Infelizmente eu vi. Todo mundo viu. Então, o rendimento é maior, a prevenção de câimbras, o descanso, o pós-treino também. E temos as meias também na área da saúde. Depois, um vascular poderia aprofundar bastante nisso, que é um conceito que está crescendo bastante no Brasil, mais na prevenção. E quando já tem algum problema de inchaço, de varizes, temos as meias também de compressão diária, de uso diário. Então, é algo muito interessante na prevenção e buscando a qualidade de vida. Eu vejo interessante essa parte. Você está nos ouvindo aqui, certamente você já viajou de avião, já fez alguma viagem. Quanto mais longa, mais desconforto você tem e mais risco que tem nessa questão das pessoas que estão lá em cima e não percebem que, de repente, a perna está inchando. Quem tem algum problema já tem um problema, né? Eu tenho um problema das veias, que incha, de repente dá uma trombose no pleno ar, né? Exatamente, isso é mais comum do que a gente pensa. Se você conversar com algumas pessoas, você vai ver que alguém conhece um caso disso ter acontecido, e é um risco muito grande, porque se a trombose acontece e vai para o pulmão, é um problemão. Então, é algo que eu tenho conversado com bastante médicos, e há muito médico hoje indicando, a partir de 4, 5 horas de voo, já põe a meia preventiva, né? Então, já usa. Então, é isso que eu vejo no mercado nosso, em crescimento, para a prevenção mesmo. Os convênios gostam disso e, para nós, no dia a dia, buscando. A gente dirige muito, fica muito tempo sentado, algumas profissões também ficam em posições incômodas. Então, é uma meia um pouquinho mais forte do que a normal, mas o resultado é muito grande. E se torna um hábito, porque eu vou entregar você agora. Vou entregar o Michel agora aqui. Ele estava falando sobre a questão da meia e eu olhando, realmente, a gente não presta atenção nessas coisas, né? A última meia que foi vista em close nacional foi do Fernando Francino, do presidente Fernando Henrique, que ele foi dar uma entrevista e a meia estava furada. Então, aqui foi em close, né? A gente não presta atenção na questão de meia, mas ele mostrou a meia que você usa no dia a dia.
Eu uso no Dá dia pra a usar no dia. dia a dia. Eu uso a esportiva quando estou trabalhando de tênis, eu uso a social, eu uso a de viagem, que é uma intermediária entre a suave e a média compressão, e você não percebe. Mas o resultado, à tarde, quando você chega em casa, parece que você acordou aquela hora. O seu pé fica solto no tênis, no sapato, né? Mas o benefício é muito grande, né? Então, a posição que a gente fica, mesmo sentado num escritório confortável, por 8 horas, 10 horas, o máximo que você faz é tomar um café, isso não é o que a natureza humana Tá acostumado, foi feita. né? Né? Então, é muito por aí. Então, a gente acredita bastante nisso e atrelando essa parte junto com a parte esportiva. Né? E eles trazem de fora as meias esportivas de compressão também, vindo da área médica, então os resultados são muito grandes. Legal, legal. E, Darlan, é o seguinte, a gente sempre gosta de lembrar aqui sobre a plataforma da Solomoto, que, no caso, o Michel tem utilizado. No Brasil, então, foi um dos primeiros a utilizar, que ele estava lá no lançamento, né? Sem dúvida, ele foi um dos grandes, agora amigos que eu disse, a estar acreditando na Solomoto desde o começo. E a Solomoto realmente vem ajudar microempresários do perfil do Michel. Ou seja, você pode ter a sua loja, como ele tem, lá no Brooklyn, né? E ele, logicamente, tem a loja, mas também quer estar no mundo online, né? Quer estar presente nos computadores, laptops e celulares de todo esse Brasil. E foi assim que começou. Ele viu essa oportunidade, como eu acredito que muitos empresários, microempresários do Brasil querem estar, e começou a investir com a gente, fazendo campanhas de mídias sociais, né? No caso, ele focou nas campanhas de mídias sociais e trouxe essa visibilidade e, logicamente, as vendas para que ele falasse com o público que não está passando exatamente na frente da loja dele, né? Ou seja, a Solomoto, ela cria a possibilidade de, por exemplo, uma campanha segmentada que o Michel fizer, ele vai ter 200 mil pessoas passando na frente da loja dele. Dentro de uma estatística muito simples, que é chamada 1,990, ou seja, 1% pode ser um possível comprador, 9% dá no máximo uma curtida e 90% não faz nada, de 200 mil, são 20 mil potenciais compradores, e desses 20 mil, 2 mil, ou seja, 2 mil pessoas potenciais numa campanha que ele faça segmentadas, não é uma campanha, Fernando, muito importante dizer que você atira para todo lado, é segmentado, ele segmenta 3 públicos. Define para quem que ele quer enviar a campanha. Exatamente. Que é uma das coisas que a plataforma lhe dá essa ferramenta, você definir para quem você vai. Então, assim, são 2 mil pessoas a mais que, vamos dizer, né, numa alusão à história do online, entraram na loja dele. E se dessas dos 2 mil, 20 compraram, já é uma coisa bem interessante, que ele não tinha anteriormente a Solomoto, anteriormente a estar acessando os canais digitais, essa possibilidade. Então, ele abriu um novo canal de comunicação, né? um novo público, mas muito interessante dizer sempre, segmentado. Ele escolheu com quem falar. Não foi a pessoa que acabou de almoçar e você manda um anúncio para ele do iFood, né? O cara já não fez efeito. Exatamente. Então, ele falou com gente que realmente podia estar potencialmente interessada nas meias, ou numa bola de basquete mais personalizada, ou num produto de handball, ou coisa do tipo. Então, é uma coisa que realmente tem esse efeito pela questão de você escolher o público com quem fala e mandar a mensagem na hora certa dentro da nossa plataforma. Isso é legal. E esse casamento? Então, é muito bom, muito de sucesso. A grande vantagem da Solomoto é a facilidade da plataforma, né? Hoje nós trabalhamos com uma estrutura enxuta. Então tem o Elias que me ajuda bastante lá, meu braço direito, que é na área mais tecnológica um pouco, né? Então temos poucos funcionários, mas nós conseguimos fazer as campanhas. Recebemos orientação, né? Aprendemos como segmentar, como fazer algumas coisas pontuais. Por exemplo, hoje está entrando via Solomoto uma campanha para o Black Friday. Ou seja, vai funcionar até segunda-feira, praticamente, né? Com campanhas, com estrutura de preço, tudo segmentado. Então, para aquele grupo que é apaixonado por vôlei, para aquele da NBA, com a bola da Spalding, que é da NBA, nós temos ela aqui. Então, nós temos a bola a mais simples, mas da marca da NBA até a mais cara, que é a profissional. Então, esse é uma vantagem. E a Solomoto nos permite isso, né? Então, é muito fácil e isso ajuda bastante. E uma grande vantagem para nós, microempresários, é o seguinte, qualquer agência, o que ela vai te cobrar para fazer um serviço, para te prestar
Não é que eu estou contra a agência, não. Também Sim, trabalho com lógico. agências. Mas, neste momento, o valor que a gente investe na Solomoto para fazer as campanhas segmentadas, tanto no AdWords, no Google, como no Face, estamos vendo no Instagram agora também, é o valor que a gente pagaria de taxa para a agência. Então, a gente reverte isso em crédito. Então, isso é muito bom. Para quem assim está numa retomada, num começo, né? E você vai aprendendo. É muito aprendizado que a gente tem no online. Você né? consegue mensurar qual o seu gasto. Isso é uma coisa que Exatamente. eu sempre falei. Consegue mensurar qual o seu gasto aqui. Tá? Eu acho muito importante o que ele falou também da questão do atendimento de primeiro nível que a gente fala. Ou seja, nós temos uma equipe que tem muita calma e que tem muito conhecimento. Então, quando a pessoa fala assim, não sei nada de internet, provavelmente muitas pessoas que estão assistindo acham caro e falam, não sei nada. Eu acho que é uma coisa normal, nada contra isso, faz parte, né? Eu também tive meus momentos que você fala, poxa, é difícil. Então, assim, primeiro que nossos preços são muito, muito razoáveis e o custo-benefício é muito bom. E o segundo, as pessoas que estão ali atendendo fazem realmente um passo a passo com o cliente. Então, você viu um pouquinho aqui. Tem mais coisas que você pode ver sobre a Solomoto. E também, eu vou fazer o convite, Michel. Michel está o site é o www.saudeesportes.com.br. Isso. Saudeesportes.com.br, saúde esportes em inglês, né? Nós estamos no Brooklyn com a loja física, atendemos todo o Brasil, temos essa facilidade, todos os meios de entrega, condições de pagamento, né? Contem com a gente. Muito obrigado pela participação, fico feliz. prazer Te nosso. aguardo para recebê-lo lá para conhecer mais a fundo. Eu- E agradeço a Solomoto aí pela parceria, pelo sucesso, por todos esses trabalhos. Tá, Michel, muito obrigado pela sua presença no Mais Sucesso. Eu vou sair para o intervalo, mas o Darlan, agradeço a sua presença, trazendo mais um caso de sucesso e exemplo para as pessoas também, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. O seu programa tem trazido para a gente bons resultados, as pessoas têm perguntado, as pessoas querem saber, e, logicamente, vem dessa nossa parceria, nesse nosso contato. E eu queria deixar aqui o e-mail de contato e também o nosso site, né? Então, nosso e-mail é info@solomoto.com, info@solomoto.com, e o nosso site, ele é br.solomoto.com. Tá certinho assim mesmo, não precisa pôr o www, vou repetir, br.solomoto.com. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Ok, então eu agradeço ao Darlan, agradeço ao Michel pela presença aqui. Vamos trazendo sempre informação. E você que está assistindo, continue assistindo o programa, que tem muito mais coisa para a gente falar ainda. Eu vou sair por um rápido intervalo, volto em instantes com mais sucesso.